Nesse vídeo, eu vou ensinar você a transformar o Instagram aí da sua academia, estúdio ou box em uma máquina de vendas. Então vem comigo. Fala gestor e gestora, tudo bem com você? Aqui quem fala é o Douglas, diretor do NextFit, e hoje a gente vai falar sobre como transformar o seu Instagram numa máquina poderosa de aquisição de alunos, de vendas. E como sempre, se o conteúdo te ajudar, considere se inscrever, curtir e ativar o sininho para continuar recebendo nossos novos conteúdos e crescer o seu negócio cada vez mais. Fechado? O Instagram é uma das redes sociais mais utilizadas do mundo, principalmente aqui no Brasil. No Instagram global, a gente tem mais de 2 bilhões de pessoas e aqui no Brasil já são mais de 100 milhões de pessoas utilizando diariamente. Ou seja, praticamente todo mundo está nessa rede social a todo momento. Há quem diga que o Instagram é a fachada digital do negócio fitness. Antigamente a gente investia 3, 4, 5, 10 mil reais para fazer aquela fachada super bonita na frente da academia. E hoje, com certeza, eu te garanto que você consegue muito mais alunos com uma boa fachada digital, com um bom Instagram. E a gente vai falar como que você consegue conquistar esse Instagram poderoso, que é uma máquina de vendas. E para você vender bem no seu Instagram, a primeira coisa que você precisa fazer é ter um Instagram bem organizado visualmente e também em termos de texto. Então eu vou dar algumas dicas agora no começo de como você deixa o seu Instagram organizado visualmente com os textos corretos para a pessoa que entrar nele já ter uma maior probabilidade de conversão, de virar seu cliente. Porque ela vai olhar e vai ver uma empresa profissional, convincente, ok? E depois eu vou dar mais algumas dicas que fogem um pouco da questão de estrutura, de organização, mas também são dicas valiosas para você gerar mais clientes no Instagram. Então a primeira coisa que você tem que fazer é ter um nome de fácil pesquisa. Um erro clássico que eu vejo, a pessoa coloca o nome do negócio, underline, uma data, underline, alguma outra coisa. Exemplo, academia, underline, NextFit, underline, 123. Para as pessoas que vão pesquisar sobre a sua academia, seu estúdio, elas não vão saber que tem que colocar o ano, o underline, elas não vão conseguir te achar. Então, o ideal é que você coloque apenas o nome da sua modalidade e o nome do seu negócio. O nome do seu negócio pode vir antes ou depois, isso não faz muita diferença. Então, nesse caso, ficaria @NextFitAcademia, para simplificar. A segunda dica é ter uma foto de perfil profissional e alinhada com perfis corporativos. Eu vou te dar um exemplo. Nada de colocar foto de um equipamento, ou de você, ou de alguém da sua equipe. Por padrão, fica muito mais profissional se você colocar o logo da sua academia na foto do perfil com um fundo flat, um fundo chapado de apenas uma cor. E aí eu vou pedir para o nosso editor aqui colocar alguns exemplos errados e colocar um exemplo correto, já com o logo centralizado e uma cor limpa de fundo. Vamos supor que a identidade visual sua seja amarelo com preto. Coloca um fundo amarelo e o logo em preto, centralizado, bem profissional. A terceira ação que você precisa fazer para ter um Instagram bem profissional e ser uma boa máquina de vendas é ter uma biografia, uma descrição poderosa. E aí eu vou te dar exemplo do que é errado e do que é certo, tá? Na primeira linha, geralmente eu sugiro você colocar o propósito, o porquê, algo do tipo: ajudamos você a conquistar saúde e autoestima. Uma mente saudável habita um corpo saudável. Alguma coisa de impacto. Nada de coisas genéricas como somos o melhor da região, especialistas em XPTO. Será que a pessoa sabe qual é a diferença de um especialista em biomecânica e um especialista em fisiologia do exercício? A maioria das pessoas não sabe, não adianta você colocar esse tipo de coisa na sua bio. Também não adianta você colocar adjetivos genéricos. Somos a referência da região. Ser referência, ser o melhor, ser o maior, isso é muito relativo. Vamos dar um exemplo prático. Eu tenho certeza que a maioria das pessoas que está assistindo esse vídeo, se eu der esse notebook aqui na sua mão e pedir para você mexer, você não vai achar tão bom quanto o Windows. Por quê? Porque para você é melhor o Windows, porque você já conhece como usa, porque ele é mais prático, porque ele tem várias características que fazem dele para você melhor. Eu já me acostumei a usar essa maquininha aqui. Então, para mim, ela é melhor por algumas características. Por exemplo, bateria, alguns programas que ela tem que não tem no Windows. Então perceba que dou um exemplo bobo para vocês de o quão raso é usar adjetivos abertos, assim como o melhor, o maior, a referência. Sempre que for fazer isso, traga algum número, algum dado para justificar o porquê é melhor, se ainda assim você quiser fazer. Então, na primeira linha, uma frase de impacto, uma coisa aspiracional. Já na segunda linha, eu recomendo você colocar alguns números para ativar o gatilho da autoridade. Então, ao invés de colocar que a sua academia tem X metros quadrados, que vocês têm ar climatizado, que você tem aparelho X ou Y, coloque algo na linha de:
já ajudamos mais de 2.700 alunos a atingirem resultados. Estamos há 10 anos no mercado mudando vidas. Há 10 anos no mercado mudando a vida de mais de 3.000 pessoas. E aí você começa a pegar os números de sucesso que você tem, né? Quantas vidas você transformou? Por quantos anos seguidos você transformou vidas? Olha quais são os números de impacto, os números mais incríveis do seu negócio e tenta colocar isso lá na sua biografia para novamente sair da sua opinião, sair do seu achismo e trazer números. Isso é muito mais convincente. E terminando a biografia, a descrição do seu Instagram, a gente tem que ter o CTA, que é o tal do Call to Action. Você colocou lá uma frase de propósito de impacto, você colocou mais uma frase de autoridade com números falando sobre a transformação que o seu negócio causa e por fim você tem que fazer a chamada para ação. Você tem que convidar a pessoa ou para contratar um plano seu ou para visitar o seu negócio, fazer uma aula experimental. E muita gente esquece disso e isso é muito impactante, é muito importante. Então sempre coloque no final da sua bio um link ou para a pessoa te chamar no WhatsApp para saber mais informações ou se você já usa o sistema do NextFit, melhor ainda, você pode ir a um site de aulas experimental, de aulas cortesias e colocar o link lá, o aluno clica, ele escolhe o horário dele e já cai no seu sistema que o aluno tal, com os dados tal, quer fazer uma aula experimental. Se você quiser, já dá até para cobrar do aluno nesse processo, é só configurar. Então nunca esqueça de deixar um linkzinho final com uma chamada para ação, para fazer a conversão. Não adianta você ter vários argumentos, ser muito bacana nisso e você esquecer de fazer a chamada para ação. E a última dica, ainda nesse âmbito estético, de organização do perfil do Instagram, que é o primeiro grande passo que você tem que fazer, trata-se da identidade visual. Você não pode colocar várias fotos de várias cores diferentes, um dia usar uma tipografia X, outro dia usar uma tipografia Y. Você tem que ter um padrão de postagem, porque senão a pessoa vai entrar no seu perfil e vai ficar aquela coisa bagunçada visualmente. E isso demonstra amadorismo. O ideal é que seu Instagram tenha uma identidade visual, um padrão de cores, de tipo de letra, de tipo de postagem. E aí eu vou pedir para o nosso editor colocar o que seria um Instagram que bonito, usando padrões. E você, claro, pode fazer isso por sua conta, quando você for lá no seu Canva, fazer a sua edição, sempre tentar trabalhar com a mesma tipografia, a mesma cor. Mas claro, se você puder contratar uma agência, um designer, melhor ainda, vai ficar mais profissional. E agora eu finalizo as primeiras dicas mais voltadas para a parte de organização de visual do seu Instagram. E aí eu aproveito para citar o livro do Unbound Marketing, do Rafael Kiso. É um dos maiores especialistas de marketing do Brasil e ele fala um negócio muito interessante, que idealmente a gente tem que ter 80% das nossas postagens voltadas para conteúdo, para agregar valor na vida dos nossos potenciais clientes. Dicas, curiosidades, tutoriais, mitos e verdades, coisas desse tipo. E somente 20% do nosso tempo de postagem sendo focado em vendas. Falar de promoção, de desconto, do plano semestral, do plano anual e etc. Então, ao invés de você ficar postando desconto, plano de preço, que você tem de ofertas, é importante que você tenha 80% das suas postagens sendo de conteúdo, coisas que vão agregar valor para o seu aluno. Legal, a gente já entendeu como organizar, como deixar o Instagram bonito, bem profissional. Depois a gente aprendeu também que tem que gerar conteúdo, criar uma máquina de conteúdo. Agora a gente tem que olhar para os principais números que a gente vai acompanhar, para ver se a nossa estratégia está indo da forma que a gente queria. E aqui são basicamente 4 variáveis, 4 métricas que você tem que ficar analisando para verificar se a estratégia está indo bem ou não. Sendo elas curtidas, compartilhamentos, comentários e salvamentos. Então sempre que você fizer uma postagem, você tem que verificar se esses números estão crescendo em relação às postagens anteriores. Lembrando sempre que algumas postagens vão ter um CTA para curtir, outras para compartilhar, outras para salvar. Tudo depende do seu tipo de conteúdo. Se for uma dica de exercício para fazer em casa, por exemplo, obviamente você vai fazer uma chamada para salvamento, para a pessoa salvar e lembrar de fazer isso depois. Se for uma curiosidade, um mito, provavelmente você vai convidar a pessoa para curtir ou comentar, ou curtir e comentar. E aí você sempre fica comparando as postagens que têm a mesma chamada para ação para ver se você está melhorando o seu engajamento. E claro, os seguidores, Você tem que estar sempre subindo a quantidade de seguidores. No final do dia, fique monitorando essas variáveis para ver se o seu Instagram está crescendo e se estiver crescendo, você está fazendo o correto. Se não estiver crescendo, a culpa não é do Instagram, a culpa não é do algoritmo, a culpa é sua. Você tem que melhorar, repensar o conteúdo, as imagens, a estratégia. No final do dia tem um monte de academia bombando com dezenas, centenas de comentários, de compartilhamento e milhares de seguidores. Se não está funcionando para você, não é porque o Mark Zuckerberg não gostou de você, é porque simplesmente você não encontrou o fio da meada para fazer suas postagens serem atrativas, gerarem engajamento. Finalizo aqui com uma reflexão do próprio darwinismo, que o mundo está mudando, a tecnologia está dominando e se você não se adaptar à tecnologia,
dia, você infelizmente vai ficar para trás e vai ser exilado do mercado. Talvez hoje você não tenha um concorrente aí perto, mas eventualmente pode aparecer, e se ele vir com sangue no olho e muita competência no digital, ele pode acabar abocanhando seus clientes. Então fica aqui a minha provocação para você entrar de cabeça no digital, fazer um grande trabalho e conquistar muitos alunos. E eu vou ficar muito feliz se você conseguir entrar de cabeça no digital e ter excelentes resultados. Fechado? Inclusive, quero te convidar para comentar aqui embaixo se você já faz alguma coisa específica no seu Instagram ou se já fez alguma coisa que a gente falou aqui e se já percebeu evolução, se já percebeu resultado. Fechado? Comenta aí. No mais, eu vou ficando por aqui. Espero ter te ajudado. Não se esqueça de curtir, se inscrever e ativar o sininho para continuar recebendo nossos novos conteúdos. Fique por aqui. Até mais. Um forte abraço.